As bênçãos são maiores do que nós é o tema de hoje, mensagem escrita pelo pastor Jair de Almeida Júnior. Graça e paz a você que está nos acompanhando, muito obrigado. Bem-vindos ao canal Palavras de Fé, muito bom ter você marcando presença. Fique com a gente, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar aos nossos corações. É a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Bom, não poderia deixar de agradecer aqui ao nosso querido pastor Jair de Almeida Júnior pela mensagem, o meu mano Luciano pela colaboração, sempre nos ajudando, a todos que estão acompanhando, nos ajudando, dando aquela força para o canal. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos. O texto base: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. 1 Reis 10, versículo 1. Todo aquele que se destaca está sob alguma forma de escrutínio. Bom seria se fosse aquele dos conceitos e obras aprovados ou não, conforme os critérios verdadeiros e corretos. No entanto, uma vez que o homem caído é o seu próprio Deus, também se constitui em sua própria lei. Dessa forma, a base de análise de cada um não encontra necessariamente um padrão para todos. É comum em um grupo de pessoas haver aqueles que olham com reprovação algo feito por um de seus componentes, bem como outros que haverão de aprovar. Dessa forma, o que precisamos entender é que estamos sempre sendo medidos e julgados. Jesus afirma que somos cidade edificada sobre o monte, Mateus 5,14. E é completamente impossível esconder uma cidade toda iluminada na paisagem noturna de um monte. Todo o que conhece a Deus verdadeiramente é vitrine. Está sob os olhares atentos de todos. Todavia, nossa preocupação jamais poderá ser agradar a todos. Com toda certeza, quem tem o objetivo de viver em função de outros jamais terá qualquer segurança da alma, vivendo a vertigem de se modelar a outros, bem como acabará por desagradar a maioria. Devemos ter o compromisso de proclamar e viver tão somente os santos conceitos das Escrituras e que as pessoas sejam atraídas a nós pelo próprio Deus que está em nossa vida. Não por qualquer coisa meramente humana. É o desafio de viver Cristo para todos os cristãos. Em nossos dias predomina uma visão egoísta e egocêntrica de todas as coisas. O modelo de pensamento odierno despreza a vontade e o direito do outro, quiçá existem colocando o indivíduo no centro do universo. Há alguns anos, ainda era possível mostrar a alguém que ele estava errado. Para tanto, bastava valer-se de princípios comuns pelos quais todos mediam o certo e o errado. Todavia, nos dias atuais, ainda que se consiga algum princípio comum, a pessoa simplesmente não se vê acusada, pois a realização de sua vontade é o que importa. São tempos quando alguém entra na contramão, quase bate no seu carro e ainda te xinga. Falando-se do crente, é interessante notar que como tendemos a ter uma leitura ensimesmada de tudo que fazemos, até quando pensamos em pecados ou fidelidade, isso se faz presente. Quanto aos primeiros, acreditamos que é uma coisa de nossa jurisdição. Se eu pecar, o problema é meu, achamos. Na verdade, não é assim tão simples. Nas Escrituras há vários casos de pecados cujas consequências não se limitam apenas àquele que pecou. De igual forma, a fidelidade. Quando sou fiel,
Isso se reflete de forma benéfica naqueles que são próximos de mim, especialmente no que diz respeito ao testemunho de Cristo, constituindo-se em verdadeira oportunidade para a pregação da palavra aos ímpios e edificação para aqueles que já pertencem ao Senhor. Isso tem tudo a ver com o modelo de missão do Antigo Testamento. É interessante notar que nunca houve preocupação real de evangelização de outros povos naquela época. Na verdade, não é que não houve, mas o modelo era radicalmente diferente daquele encontrado no Novo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, nosso Senhor ordenou que a igreja, à medida que se espalhasse pela terra, pregasse o evangelho a toda criatura e fizesse discípulos. No Antigo Testamento, durante a vigência do reino político da dinastia davídica, foi diferente. Ao invés de dentro para fora, era de fora para dentro. Ou seja, ao invés de serem enviados missionários para evangelizar outros povos, estes é que deveriam ir a Jerusalém para conhecer a Deus lá. Nem mesmo Jonas pôde se enquadrar como um missionário, exatamente, pois embora tenha ido a Nínive anunciar o necessário arrependimento dos seus habitantes, ele teve como propósito dar uma lição de humildade ao povo de Deus, a quem o seu livro é escrito. Assim, o propósito evangelístico do Senhor no Antigo Testamento era o seguinte: à medida que o povo de Deus vivesse a fidelidade, haveria abundância e prosperidade. Eles fortaleceriam a ponto de serem invencíveis e reinaria a paz sobre a terra. Essa condição seria tão notória que os outros povos seriam atraídos a Jerusalém. O porquê disso? Era um só, o Deus de Israel, certamente. A fama de Salomão não se deu apenas por sua sabedoria, mas pelos seus atos modelados por ela. Toda a sabedoria impressionada por seus efeitos na construção da vida da pessoa e de seus resultados. É certo que o filho sucessor de Davi não era conhecedor somente das verdades de Deus. Ele era um pesquisador que se aplicou a conhecer tudo o que ocorre debaixo do céu. Eclesiastes 1:13. Mas sabemos que a verdadeira sabedoria tem um temor do Senhor. Isto é, o conhecimento profundo de Deus, como o centro. Isso fica claro também pela forma como as Escrituras se referem à fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor. A rainha de Sabá sabia que aquele dom do rei de Israel vinha do Deus a quem ele servia. Tal responsabilidade ainda repousa sobre nós hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, asseverou essa mesma realidade. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3. Tudo que Deus fez e faz em nossa vida tem como finalidade testemunhar sua existência e seu poder à vida de outros. A comunhão sólida e profunda com Cristo continuará a modelar os meus atos. Consequentemente, a vida do fiel afetará positivamente os que estiverem próximos, pois as bênçãos resultantes manifestarão necessariamente o doador das bênçãos.
Que coisa maravilhosa entendermos que as bênçãos de Deus avançam as fronteiras de nós mesmos, beneficiando a outros com o testemunho do Senhor em nossa vida. Essa deve ser a nossa missão, essa deve ser a nossa visão. Todo acontecimento em nossa vida extravasa a nós mesmos, alcançando outras pessoas com o testemunho de Deus. É como se disséssemos que as bênçãos são maiores do que nós. A pregação sobre Deus está presente em nossa vida, mesmo nas dificuldades. Não há maior oportunidade de testemunho do que os momentos de nossas maiores tristezas. É aí que a presença de Cristo e a obra do Espírito mostrarão a enorme diferença que há entre um salvo e um perdido. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Mensagem escrita pelo reverendo Jair de Almeida Júnior. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau.